Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Quatro meses depois da estreia, o documentário de investigação Rosema, o maior escândalo da justiça são-tomense, de Milton Medeiros e Jerónimo Muniz, foi projetado e debatido na sede da ACOSP, a Associação da Comunidade de São Tomé e Príncipe em Portugal, nas portas de Benfica. Nesta edição do programa Nós por Lá, destacamos a apresentação de Alcídio Montoya e o enquadramento que o jurista Nelson Aguiar, um dos protagonistas deste documentário, fizeram no evento. Do documentário de investigação Rosema, o maior escândalo da justiça são-tomense, inserido no projeto São Tomé e Príncipe, retalhos de uma história, concebido por Milton Medeiros e Jerónimo Muniz. Este documentário de investigação sobre o enigmático processo judicial da cervejeira Rosema em São Tomé e Príncipe não visa atacar nem tomar parte para ninguém. Em particular, tem apenas o objetivo de contribuir para o esclarecimento de um assunto que há mais de 10 anos tem permitido inúmeras especulações e provocado divisões da sociedade são-tomense. Não é vossa intenção perseguir ninguém, nem esclarecer e, historicamente, repor a verdade dos factos. Não teve, do meu lado, nenhuma intenção impeditiva, bloqueadora. Este processo foi das coisas mais aberrantes que eu já vi. Traduz a toda a granguena que existe no nosso sistema judicial, que começa no topo. Aquilo que houve, de facto, foi uma grande bandidagem por parte do tribunal. Perfeitamente. Agora, se é correto ou não, não sei. Aquilo que nós não desejamos, nunca desejaríamos para São Tomé e Príncipe, é a administração batuteira da justiça. Isto é complô? Não, é máfia. Convido o Sr. António Cádio, presidente da Associação ACOSP, para dar as boas-vindas a todos os presentes. A ACOSP tem muito orgulho e sempre, cada vez que façamos coisas sobre São Tomé e Príncipe, que deve trazer aqui para a nossa sede, para que nós podemos conversar das nossas coisas. E o Jerónimo e o Milton, como desafiou, gostariam que é para passar esse comentário, porque foi passado em julho e muitos não tiveram oportunidade de vê-lo. E eu, com muito gosto, aceitei.
Da mesma forma que hoje, perante os realizadores, tanto o Milton como o Jerónimo, também gostaria que num próximo 25 também estaríamos aqui a ver um documentário do que foi no dia 25 de novembro, que hoje nos representa, daquela grande confusão que até hoje em Santo Tomé e Príncipe não sabemos o que é que foi. É um desafio que eu lanço e a COSP está disponível de ajudar-vos, que é para realizar este filme. Sem mais demoras, vamos dar continuação à nossa cerimónia. Espero que gostem. Muito obrigado. À volta dos anos 2000, na sequência de um contencioso movido em Luanda, o Tribunal Marítimo desta cidade solicitou ao Supremo Tribunal de Justiça de Santo Tomé e Príncipe, através de uma carta rogatória, a penhora das ações da fábrica de cerveja Rosema, situada na cidade de Neves, distrito de Lembá, na ilha de Santo Tomé. O documentário, dividido em duas partes, aborda as decisões e as peripécias em torno da disputa judicial para penhora, adjudicação, aquisição e controle da fábrica, que teve o seu início no Supremo Tribunal de Justiça, passando pelo Tribunal de Primeira Instância até o Tribunal Constitucional em Santo Tomé e Príncipe, através de uma polifonia de vozes técnicas e críticas dos factos. Doa a quem doer. Vamos com a reportagem, vamos esclarecer. Houve interferência do sistema, não é? E por isso até impossibilitou, portanto, o esclarecimento de muitas questões. E não é vossa intenção perseguir ninguém, nem esclarecer e, historicamente, repor a verdade dos factos. É, de facto, a maior vergonha judicial de Santo Tomé e Príncipe. É a primeira coisa séria que se faz para se esclarecer a verdade. Já passado mais de 9, 10 anos, isso não desata nem ata. Nunca ninguém quis falar seriamente destes assuntos. Tem muitos daqueles que andavam a dizer que o juiz de Lembá fez isto, fez aquilo outro, também estão enterradíssimos, não é, nesse processo, que vergonhoso, não é? Em última instância, o responsável civil, a não ser que haja pessoas condenadas e até agora não foram, pelas indemnizações dos prejuízos causados pelas decisões tomadas pelos tribunais, é o Estado. De facto, houve vários casos de crimes praticados por magistrados judiciais. Só em termos de custas judiciais daquele processo, em tudo quanto eu conheço do processo, nós poderíamos estar a falar de mais de 2 milhões de dólares. E foi realmente o momento em que os senhores juízes conselheiros fizeram festas e tocaram lata, porque nunca antes tinham visto tanto dinheiro nas suas vidas, não é? Muito dinheiro mesmo. Não são dobras. Estou a falar em dólares. Onde é que está esse dinheiro? Aprofundar crescente da corrupção e do clientelismo no nosso sistema judicial. Houve muita gente que usou e abusou do direito, usou e abusou da corrupção. Juízes que são os cegos e vezeiros das práticas delinquentis do nosso sistema judicial, não vamos a lado nenhum. Todos eles foram corridos de medíocres e de maus, porque não sabem direito, não sabem julgar. Este processo veio, pelo menos, demonstrar ao nu quão baixo e quão infuncional é o nosso sistema judicial. Se pudermos um dia termos uma mesa redonda com os processos e os papéis em cima da mesa, com os advogados da Redux, os advogados da JAR, os advogados dos Ninos Monteiros, para nós vermos e debatermos verdadeiramente o que se passou em todo este processo, para ver que é tudo uma sucessão de erros, de asneiras e de maldades feitas. Virou um sistema completamente permissível a tudo quanto é gincanas e corrupções e banditismo. Infelizmente eu digo isso com muita pena, em vez de ser um Supremo Tribunal de Justiça, continua a ser o Supremo Tribunal de Justiça. Apresento de seguida a biografia dos autores do documentário. O realizador Nilton Daniel de Almeida Medeiros é funcionário na Assembleia da República Portuguesa, exercendo as funções de realizador da televisão RTV, canal Parlamento. Natural de Santo Tomé e Príncipe, licenciado em Cinema, Vídeo e Comunicação Multimédia,
com a especialização em produção e realização cinematográfica e televisiva pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Produtor Jerónimo de Seita Muniz é funcionário da RTP, exercendo as funções de jornalista, redator. Natural de Santo Tomé e Príncipe, formou-se em jornalismo, vertente de televisão na Escola Superior de Comunicação Social em Benfica e estudou Comunicação Social no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas em Lisboa. Em 2023, inserido no projeto de Santo Tomé e Príncipe Retalhos de uma História, realizaram e produziram o documentário Rosema, o maior escândalo da justiça santomense, que hoje vamos fazer a projeção com a apresentação de Alcide Montoya Pereira, que nasceu em Madalena, na ilha de São Tomé, e reside em Portugal desde 1979. Alcide Montoya Pereira é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e colaborador do Millennium BCP, exercendo atualmente as funções de diretor especialista na área de concessão de crédito a pequenas e médias empresas. É também cofundador e administrador não executivo da Fundação Antena, entidade que tutela a Universidade de Lusíada de São Tomé e Príncipe. Apesar de não residir em São Tomé e Príncipe desde os 15 anos, portanto, os 15 anos de idade, mantém estreitos laços com a comunidade de santomense, residente em Portugal e também visita São Tomé regularmente. O filme é longo, portanto vou ser um bocado breve e contido na apresentação. Participei e já colaborei com a dupla em pelo menos 2 ocasiões, numa delas de quando foi enquanto deponente na série sobre, ou melhor, no episódio sobre as nacionalizações, sobre as roças. Também tive a honra de, como co-apresentador, no trabalho feito sobre as sucessivas crises que têm marcado portanto, o nosso país. O António Cádio, quando diz que gostaria de ver um trabalho do Jerónimo e do Nilton sobre os golpes de Estado, esse trabalho foi feito sobre uma primeira parte. Há novos episódios, infelizmente. Infelizmente há novos episódios. O trabalho foi feito até, creio eu, até 2016-17, não foi? Portanto, não contemplou os lamentáveis incidentes. Eu nem gosto de chamar incidentes, porque isso foi muito mais do que um incidente. É algo muito pior que um incidente. De 25 de novembro. Portanto, há aqui espaço para o Nilton e o Jerónimo fazerem um segundo episódio sobre as nossas crises, sobre as nossas intermináveis crises. Porque, entretanto, não foi só 2023, também houve outras tentativas de 2021, 20 e não sei quantos, portanto, golpes é o que não falta no país, infelizmente. Golpes ou tentativas, inventonas e intentonas, isso agora cada um escolhe aquilo que lhe dá mais, aquilo que lhe dá mais jeito. Mais do que o jornalismo de investigação, estes trabalhos são documentos muito relevantes e importantes para escrever a história de São Tomé e Príncipe. Quanto mais não seja, por isso, devem merecer de todos a melhor atenção, carinho e apoio. Não podem ser encarados como histórias para entreter, para gerar estéreis debates e conversas de café ou num banco qualquer à beira de uma estrada, daqueles bancos que a gente conhece lá em São Tomé e Príncipe, que são construídos à beira da estrada e que os jovens sentam e passam a tarde inteira ou o dia inteiro portanto, a discutir N temas, desde o futebol a sei lá o quê. Portanto, o que nós temos, o que o Jerónimo e o Nilton nos têm trazido são documentos para historiadores, é para a gente pensar e refletir sobre eles. São assuntos muito sérios e que devem merecer reflexão, introspecção individual e coletiva, sobretudo. Desta série de documentários, há pelo menos um ponto comum em todos eles, na minha opinião. Em todos eles sobressai um traço cultural predominante hoje na sociedade. É a cultura do Vabu, a cultura do Monsaia.
É uma cultura que se baseia no completo desrespeito por regras, pelas leis, pelos direitos de terceiros, pelas obrigações de cada um. É o vale tudo, até arrancar os olhos, ou mesmo ceifar vidas. Nós já vimos até onde a malta está disposta a ir. Parece não haver limites para seja o que for. É essa a minha percepção que eu tenho sobre os vários trabalhos, sobre aqueles temas fraturantes que o Nilton e o Jerónimo têm estado a abordar. Esta cultura do vabu está a ganhar cada vez mais espaço e, muito honestamente, devo confessar-vos, não encontro na sociedade forças suficientemente empenhadas para se oporem a esse padrão. Bem pelo contrário, infelizmente. Recordo-me de um grupo de teatro de entrudo, de Boboforro. A malta da minha idade, da minha geração, se calhar se lembra, de finais dos anos 70, que tinha... portanto, eles tinham uma peça de entrudo que tinha um refrão que dizia: se lhe veja goloco adamue, se lhe veja goloco adamue, se lhe veja goloco adamue. Infelizmente, Rosema, o caso de Rosema, nem é um caso de cerveja. Ela produz cerveja, é verdade, mas o que está aqui em causa não é cerveja, nem nunca foi cerveja. O que está em causa na Rosema é simplesmente dinheiro. É o dinheiro para financiar partidos políticos, é o dinheiro para financiar, enfim, seja lá o que for. Como cada vez escasseiam mais, digamos, os patrocinadores externos dos nossos partidos políticos, claramente Rosema é hoje, digamos, a vaca leiteira que vai libertando os meios que os nossos políticos vão utilizando para, enfim, assegurar aquilo que nós todos sabemos, que é ganhar as eleições e, enfim, nem sei para que querem ganhar as eleições, mas, enfim, isso já são outros... Já são coisas laterais. Portanto, Rosema não é hoje em dia uma peça carnavalesca com um enredo surreal que humilha a sociedade e o Estado. É um gritante exemplo dessa cultura do vabu. Portanto, as pessoas não olham meios, utilizam dos mais variados instrumentos para atingir os seus objetivos. O que aqui vamos assistir, na minha opinião, não é a narração de um caso judicial, infelizmente. Aqui o meu colega da apresentação não tem a mesma opinião. Mas sim uma história de como a ganância, a inveja, as redes de compadrio e de interesses, o abuso do poder, corromperam e deixaram corromper todo o aparelho da justiça do país. É seguramente o caso mais gritante e mediático, mas está longe de ser o único e o mais sólido, infelizmente. Há muitos outros casos na nossa justiça. Aproveito também esta quase 2 horas, vão ser quase 2 horas mesmo, de aula de história, e tirem vocês próprios, cada um, as vossas conclusões. Eu já tive a oportunidade de ver a apresentação em São Tomé e Príncipe, vi a reação do público e estou curioso para perceber qual vai ser a reação do público aqui em Portugal. Não vou partilhar convosco qual foi a minha percepção, qual é a minha opinião sobre a reação do público em São Tomé, se calhar vou partilhar depois de assistirem a essa apresentação. Não creio que o Jerónimo Muniz, a quem tenho grande apreço e admiração, se fiquem por estes trabalhos. Pois que, a título de desafio, que deixo aqui, sem, obviamente, deixar de lado o desafio já lançado pelo Cádio, deixava aqui o desafio de abordarem o tema da falência de bancos. É um tema que acho que, desde 75, a quantidade de bancos que já foram à falência ou à insolvência em São Tomé e Príncipe é uma coisa assustadora. Este processo foi das coisas mais aberrantes que eu já vi. Houve interferência do sistema, não é? E por isso até impossibilitou, portanto, o esclarecimento de muitas questões. Uma intromissão no poder político, no poder judicial, jamais vista em São Tomé e Príncipe. Um agradecimento muito especial a todos que contribuíram para a produção do documentário
nomeadamente STP Airways, na pessoa da sua administradora Cristina Ferreira, Export STP, na pessoa da sua administradora Nelci Sousa Carvalho, Hotel Avenida, na pessoa dos seus proprietários, Sr. João Gomes e a sua esposa Dulce Gomes. Os nossos agradecimentos também para o Simão Luz, que está aqui presente, que prontamente aceitou o nosso desafio para produzir os efeitos sonoros que o filme tem, e também ao Nildo Guadalupe, pela recolha das imagens aéreas, Alcides Montoya Pereira, por ter aceitado uma vez mais o desafio de apresentar um documentário da nossa autoria e também pela excelente apresentação que teve aqui. Muito obrigado, Alcides. Ao Carlos Nobre, António Cádio, a Cospe, Tonecas Prazeres e Cristiano Pinto, pela amizade e disponibilidade para nos apoiar nesse evento de hoje. Ao Nelson Aguiar, por ter aceitado o convite para moderar o debate que vem a seguir a projeção, e também pela coragem e contributo que deu para o esclarecimento dos assuntos abordados no documentário. Os irmãos Monteiro pagaram e o dinheiro saiu, ou não saiu? Vocês pagaram uma coisa que não era vossa, que não podiam pagar, que não tinham o direito de ficar com ela. Quem paga os 3 milhões e 500 do Afeland? Comprador de boa fé? Eu espero que o Estado santomense e cada um dos santomenses não tenha que vir pagar por causa dessas arbitrariedades que foram cometidas pelos nossos tribunais. Nos anos 60, antes de avançarmos para o debate, dou aqui a palavra ao jurista Nelson Aguiar, um dos protagonistas do filme, natural de Santo Tomé e Príncipe, licenciado em Direito pela Escola de Direito da Universidade de Minho, Braga, que é em Portugal. Atualmente, Nelson Aguiar reside em Portugal e exerce as funções de assistente técnico na Administração Regional da Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Em Santo Tomé e Príncipe exerceu os seguintes cargos: diretor do Gabinete do Procurador-Geral da República, secretário-geral do Tribunal Constitucional, diretor do Gabinete de Juiz Conselheiro, presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, vice-presidente do Conselho Superior de Imprensa e escriturário judicial no Tribunal da Primeira Instância da Comarca de São Tomé. A ignorância do ignorante passa ao pleonasmo, como disse o outro, sobressai a distância. E tentando elidir essa presunção de ignorância a meu favor, eu cito o ensaísta e dramaturgo francês Sacha Guitry. O pouco que sei, a minha ignorância, o devo. E o pouco que sei, quero partilhar convosco nesta sessão. A propósito da expressão ignorância, ao assistir com atenção à reportagem, verifico que os intervenientes, sobretudo os juízes que têm grande responsabilidade, revelaram aquilo que o artigo 6º do Código Civil, que é aplicável a todo o ordenamento jurídico, proíbe. A ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta de seu cumprimento, nem isenta as pessoas das sanções nelas previstas. Para além disso, ao acompanhar com atenção a reportagem, verifico também que os responsáveis, que são os juízes que decidem a vida das pessoas, revelaram violar um princípio constitucional importante, o princípio da proibição do absurdo ou proibição do excesso. Não se deve interpretar uma norma de modo que essa interpretação conduza ao absurdo. Bem, isto nos colocaria perante outro problema. Nós estamos a falar de titulares do órgão de soberania, dos juízes que decidem a vida das pessoas. Disse o magistrado português Joel Timóteo que a autoridade da decisão dos juízes não depende de conceitos formais, depende da justa composição do litígio. E, como vimos, o caso não acabou. Na minha perspectiva, ainda não acabou. E
se os juízes, ao decidirem, não conseguem que haja essa justa composição de litígio, põe em perigo a certeza e a paz social. Ficamos todos entregues a uma justiça que pode provocar em nós desgastes físicos e psicológicos até os confins da nossa alma. E cito confins da alma porque mesmo depois da gente morrer, o processo de inventário para que os herdeiros possam adquirir, herdar alguma coisa de ecoios do falecido, os processos demoram 10 a 15 anos, que provocam outro desgaste físico e psicológico aos que sobreviveram, aos que ficaram aqui entre os vivos. Relativamente a isso, há um problema que é preciso abordar: o perfil dos magistrados. O perfil dos nossos magistrados. As modernas teorias do comportamento e a valorização do afeto demonstram que não existe a dicotomia razão-emoção. Nós somos seres emotivos, nós pensamos sentindo. Não há aquela dicotomia de que o homem tem uma vertente racional e que tem outra vertente emocional. As duas vertentes funcionam em simbiose. E o cientista português, professor António Damasio, um neurologista, que é professor da Universidade Sul de Califórnia, nos Estados Unidos, é considerado o pai da neuroética. Ele defende, de acordo com estudos que fez, que no processo de decisão a emoção joga um papel muito importante porque conduz ao resultado utilitário. E o que eu estou aqui a sugerir, uma vez que o Estatuto dos Magistrados Judiciais e o Estatuto do Ministério Público não prevêem como requisito para o ingresso na carreira de magistratura o exame psicológico de seleção, que a lei possa então prever a existência do exame neurológico de seleção, para que aqueles que se propõem a ser magistrados sejam avaliados e que esse exame confira maior fiabilidade de que tenham o perfil adequado para virem a ser magistrados. Nós ao vermos a reportagem, percebemos que nenhuma democracia resiste quando o sistema judicial não é credível. Nenhum investidor estrangeiro vai depositar o seu dinheiro num país em que a democracia funciona como nós aqui assistimos. E como não há ninguém acima da discussão democrática, cá estamos nós para abordar essa questão de forma desapaixonada e sugerir propostas, soluções para que possamos vir a ter uma justiça melhor que temos hoje. Enfim, sem fim. Aquele processo são processos de milhares de dobras, milhões de dobras. Eu atrevo-me a dizer bilhões de dobras. Ora, isto dá imenso dinheiro em custas. E foi realmente o momento em que os senhores juízes conselheiros fizeram festas e tocaram lata, porque nunca antes tinham visto tanto dinheiro nas suas vidas. Este dinheiro não entra para os cofres do tribunal para ser distribuído para comprar papel, para servir para o funcionamento, mas é para distribuir por emolumentos pelos juízes, que quem fixa os emolumentos eram os próprios juízes supremos. Tudo a querer faturar o nosso sistema judicial todo, ele é corrupto. Neste momento, não se trata só de levantar suspeições. Neste momento, tratava-se do Ministério Público pegar na vossa investigação, porque os jornalistas estão a ser sérios, e é o dever do jornalista.
mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Nilton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.